o tal do 5G. Enquanto China e Estados Unidos brigam para liderar essa tecnologia do 5D, as operadoras afirmam que o número de antenas é só um dos gargalos enfrentados pelo Brasil. Cada cidade tem regras próprias e as licenças podem levar anos para sair. Você que está nos acompanhando aí, não sei se você está acompanhando pelo aplicativo ou não, dá uma olhadinha, você está no 3G, 4G, como é que tá, né? Essa situação, será que o 5G vai chegar por aqui? Carros que dirigem sozinhos, sem motorista, ou mesmo cirurgias de alta precisão comandadas à distância por um médico. Toda essa revolução digital é a promessa da tecnologia 5G. O 5G ele não é só um aumento de velocidade, como a gente experimentou lá do 3G para o 4G, por exemplo, né? Porque ele faz isso, ele aumenta muito as taxas de velocidade, mas ele insere dentro dele a lógica de internet das coisas, né? Aquele atendimento a máquinas, né? Ele tem uma terceira vertente, que é a parte de comunicações intensivas de tempo real. As redes hoje, elas operam com tempo de resposta, em média, lá para os 50 milissegundos, por exemplo. O 5G, para carros autônomos, por exemplo, ele prevê tempo de resposta de 1 milissegundo. Parece pouco, mas esses milésimos de segundo podem ser decisivos num acidente de trânsito ou numa cirurgia. É esse tempo de resposta quase instantâneo que faz com que o 5G seja tão revolucionário. O superintendente de planejamento da Anatel, Nilo Pasquale, afirma que a tecnologia deve chegar ao país comercialmente em até 2 anos. Pelo cronograma que a gente está trabalhando, imagina-se realizar a licitação no primeiro trimestre do ano que vem. Então, lá para final de 2020, início de 2021, é possível a gente já ver algumas operações comerciais pequenas, né, isoladas, com certeza, já usando essas faixas e já demonstrando a tecnologia aqui no país. Só que para fazer tudo isso funcionar, o país vai precisar de muitas antenas. 5 vezes mais do que para o 4G, nas contas do Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel. Enquanto China e Estados Unidos disputam quem vai sair na frente, o Brasil ainda precisa discutir infraestrutura. A própria Anatel reconhece que o processo é burocrático. Para instalar uma antena, a operadora precisa de uma licença da agência reguladora e outra do município. Para o diretor do Sinditelebrasil, Ricardo Dickmann, é aí que começa o problema. Há municípios que você demora anos e anos para fazer um licenciamento de uma infraestrutura. Imagina quando você precisar 5 vezes mais, milhares e milhares. Você simplesmente não vai conseguir implementar essa infraestrutura. A palavra do 5G é densificação de antenas. Quando ele tiver a plena carga, você vai ter uma antena a cada 1 quadra de distância, uma antena em cada poste, uma antena em cada fachada, numa banca de revista, num totem na rua. A lei editada em Porto Alegre no fim do ano passado é considerada pelas operadoras a melhor dentre as capitais do país. A licença, que demorava anos para sair, agora fica pronta na hora. É o que explica Germano Brem, da Procuradoria Municipal. Eram em torno de 7 secretarias que faziam a avaliação para emitir uma licença de antena. Secretaria de Educação, Vigilância Sanitária, Saúde... Enfim, o município entrava numa área que ele não tinha conhecimento e profundidade para avaliar e, em função de todas essas dúvidas, criava uma série de dificuldades que atrasava todo o processo. E isso foi o nosso principal ponto que a gente fez, adequar a nossa lei à legislação federal. O consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Brans, rebate as críticas. Ele reforça que os municípios são autônomos e que muitos entendem que as operadoras deveriam pagar por usar o solo e explorar o serviço. Ela vai ganhar dinheiro a partir daquela antena, né, que ela vai distribuir a internet do 4G, 5G por diante. Existe uma discussão, né, jurídica se então essa empresa não teria que repor um pouco do recurso para o poder público por estar usando aquela área daquela antena. Por uma empresa deve ficar meio complexo, né, porque ele vai ter que negociar caso a caso, né? Em São Paulo existe uma lei, no Rio de Janeiro vai ter outra lei, mas isso faz parte do processo, né, da autonomia que os municípios têm. A Confederação Nacional dos Municípios também critica as operadoras e afirma que as empresas não se interessam pelas cidades pequenas. A pesquisadora Priscila Solis, da Universidade
de Brasília, afirma que o 4G não chegou em boa parte do Brasil porque não há interesse comercial, principalmente no campo. Ela explica que com o 5G, as operadoras vão poder compartilhar a infraestrutura, o que promete revolucionar a agricultura e mudar esse cenário. Você tem dentro do Brasil um grande potencial de serviço em áreas rurais. Então, na verdade, você tem que pensar em outras soluções para que você possa fornecer em áreas rurais todas as funcionalidades, não só o básico, né, que seria o acesso a dados, mas outras aplicações, como é o caso, por exemplo, de agricultura inteligente. Quer dizer, o país, o Brasil, não pode ficar atrás disso, porque a rede 5G ela está trazendo uma promessa de transformação digital. As faixas de frequência do 5G foram definidas pela Anatel na semana passada. De Brasília, Thaisa Oliveira e Raquel Miura. E você, verificou como é que tá aí a tua conexão? Tá boa, não tá? Isso é uma dificuldade, né, em relação a gente ter essa agilidade maior. E até mesmo quando a gente tem o Wi-Fi, não sei se você vive isso ou não, né? Mas, por exemplo, o Wi-Fi que também não funciona. Você paga por uma velocidade, por uma quantidade e acaba não vindo isso, né? Tem aqui o nosso ouvinte fala o seguinte, qual é o nome dele? O Alex de Andrade. O que mais me impressiona é que quando tem um problema, os responsáveis acabam criando mais problemas do que soluções. Vamos esquecer esse negócio de 5G então. É melhor datilografar novamente, diz o nosso ouvinte aqui.